Olá! Nessa semana, continuaremos nossa discussão sobre a educação brasileira nos anos 90, com especial destaque para a questão curricular. Nesse período, o MEC definiu a formulação dos parâmetros curriculares para o ensino como um dos pilares da política educacional do país. Veremos a seguir que a questão curricular se colocou internamente ao plano político e institucional através das relações que se estabeleceram entre o Conselho Nacional de Educação e o Ministério da Educação e do Desporto, em torno da proposta dos PCNs e das diretrizes curriculares nacionais. Ao cotejar as proposições mais gerais das diretrizes curriculares nacionais e dos PCNs, é possível observar os conflitos políticos que se estabeleceram nas duas elaborações curriculares, o que revela uma lógica de dupla omissão nas relações entre o MEC e o Conselho Nacional de Educação. Na Constituição Federal de 88, é possível encontrar uma série de artigos referentes direta ou indiretamente a uma formação básica comum. Por meio desses artigos, a Constituição fixa conteúdos mínimos para o ensino fundamental dentro dos princípios de igualdade e de diversidade, com vistas a assegurar uma formação básica comum e a coexistência de registros culturais diferenciados em qualquer proposta curricular e nos diferentes níveis de governo e nas unidades escolares. A nova LDB reafirmou a Constituição ao considerar ser incumbência da União, em colaboração com estados, Distrito Federal e municípios, estabelecer diretrizes para nortear os currículos de seus conteúdos mínimos, de forma que se assegure a formação básica comum. Por sua vez, no plano político-institucional ou estatal, a criação do Conselho Nacional de Educação, como um órgão representativo da sociedade brasileira, resultou na construção de um órgão que serviria de contraponto ao MEC, no sentido de ajudá-lo a ver, sob diferentes ângulos, suas propostas para a educação, possibilitando-lhe assim uma maior aproximação com a realidade nacional. No que respeita à questão curricular, compete ao Conselho Nacional de Educação deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto. Assim, os currículos e conteúdos mínimos propostos pelo MEC teriam seu norte estabelecido pela mediação de diretrizes curriculares que deveriam ter como foro de deliberação a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. A análise da forma de encaminhamento e do teor da proposta curricular enviada pelo MEC ao Conselho Nacional de Educação deixa claro que se tratou de uma política construída num movimento invertido, no qual os PCNs, apesar de serem instrumentos normativos de caráter mais específico, deveriam reorientar um instrumento de caráter mais geral, como as diretrizes curriculares nacionais. Na lógica do MEC, mais importante do que inscrever a discussão das diretrizes curriculares na agenda política do Estado ou no debate público era ver rapidamente os PCNs aprovados pelo Conselho Nacional de Educação e efetivados pelos professores nas redes de ensino. Na lógica do CNE, Conselho Nacional de Educação, o papel de órgão representativo da sociedade não lhe permitia ignorar que a comunidade científica e educacional considerava imprescindível discutir a concepção geral dos PCNs e o conteúdo específico das diferentes áreas de conhecimento escolar, o processo de elaboração e divulgação dos parâmetros e as características das escolas e dos professores destinatários da proposta. No posicionamento político do Conselho Nacional de Educação, a fixação de diretrizes curriculares nacionais, tendo em vista uma formação básica comum a ser observada nas propostas curriculares para o ensino fundamental municipal, estadual ou da própria unidade escolar, teve como contrapartida a não obrigatoriedade dos PCNs. Por sua vez, a política educacional do MEC visava a uma excessiva centralização das decisões no governo federal e ao escasso envolvimento de outras instâncias político-institucionais e da comunidade científica com a educação básica. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação, o federalismo constitui uma dimensão significativa, ou seja, compete aos estados e municípios, bem como às escolas, as tarefas de planificação e implementação curriculares. De outra parte,
os PCNs externam sua opção pela educação comum. Considerando a existência de diferenças sociais e culturais marcantes que determinam necessidades de aprendizagem diferentes, os PCNs aludem àquilo que é comum a todos, que um aluno de qualquer lugar do Brasil, do interior ou do litoral, de uma grande cidade ou da zona rural, deve ter o direito de aprender, reafirmando que esse direito deve ser garantido pelo Estado. Dessa forma, embora o texto rejeite explicitamente qualquer viés de modelo curricular homogêneo e impositivo, o que encontramos nos PCNs são conteúdos e metodologias significativamente detalhadas em cada uma das áreas disciplinares propostas. Podemos observar assim que a política curricular do país foi construída num movimento invertido, no qual os PCNs, apesar de serem instrumentos normativos de caráter mais específico, foram construídos e encaminhados de forma a reorientar um instrumento de caráter mais geral, como as diretrizes curriculares nacionais. No caso do Conselho Nacional de Educação, foi estabelecida uma metodologia para a elaboração das diretrizes curriculares nacionais, que declarou os PCNs não obrigatórios, ao mesmo tempo em que buscava basear-se apenas na Constituição e na legislação educacional precedente. No caso do MEC, as referências para a elaboração dos PCNs foram buscadas na legislação e em agentes externos ao sistema público de ensino fundamental. E sua estratégia consistiu em ignorar as diretrizes curriculares nacionais, sob responsabilidade do Conselho Nacional de Educação. Essa mútua omissão não impediu, entretanto, que as duas elaborações curriculares, a do MEC e a do Conselho Nacional de Educação, compartilhassem alguns princípios básicos, como o compromisso com a formação básica comum, a construção da cidadania e o respeito à diversidade cultural. Na atenção posta pela dimensão política da elaboração curricular, o Conselho Nacional de Educação e o MEC acabaram por entrar no círculo vicioso de omissão mútua. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula.